Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Esse microfone tem um som bom, né? Olha que benção. Até parece voz de homem. Já cumprimentei? Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vocês estão bem? Pela bondade, graça e misericórdia de Deus, estamos aqui na casa do Senhor, esse lugar chamado Terra de Adoração. Os louvores são maravilhosos. Eu me derramei assim, na presença do Senhor no louvor. Que maravilhoso, viu? Se você nunca chorou diante do Senhor, você precisa chorar, viu? Viu? Precisa chorar. Mesmo que alguém pise no teu pé para você chorar, alguma coisa você tem que fazer, você vai chorar diante do Senhor, em nome de Jesus. Que é impossível um negócio desse. É muito maravilhoso você sentir Deus. Ele não está lá no céu, Ele está aqui, pertinho. Glória a Deus. Queridos, vamos ficar em pé e vamos abrir a palavra do Senhor. Depois nós vamos meditar na palavra. Provérbios, capítulo 14 de Provérbios. E versículo, só um versículo. Que é o versículo 12. 14, 12, que diz assim, a palavra de Deus. Provérbios é um livro muito fácil de achar, né? Depois de Salmos, Provérbios. 14, capítulo, 12, versículo, que nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Pai amado, querido e santo, no teu nome, Senhor amado, eu me coloco, Deus, nas tuas mãos, para que o Senhor, pela tua bondade e graça, nos guie, Senhor, para nós, ó Deus, transmitirmos, Senhor amado, a tua palavra que está no teu coração, Senhor, e que ela, Senhor amado, que nós possamos, ó Deus, transmitir a sua palavra aos teus filhos que vieram aqui nessa manhã. Eles não vieram aqui, Senhor amado, me ver. Eles não vieram aqui, Senhor amado, por causa do bom som e por causa, Senhor amado, dos teus filhos que cantam muito bem. Eles vieram aqui, Senhor, esta manhã, porque querem ouvir uma palavra para o seu coração, para que essa palavra brote nos seus corações e que haja fruto para a semana, para o mês e para o ano, Pai. É o que eu te peço, Senhor, que isso aconteça no nome de Jesus. E espíritos malignos que porventura queiram atrapalhar para que a palavra não entre no coração, nós expulsamos no nome de Jesus toda a obra e bloqueamos espíritos malignos para que não hajam, porque aqui nesse lugar é um lugar onde que é manifestado o poder daquele que vive e daquele que reina para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos, a Deus. E te aplaudimos nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Aplauda Ele que está aqui. Amém? Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Quem escreveu isso? Um homem que a Bíblia diz que era o homem, um dos homens mais inteligentes e ricos também, mais inteligentes que já passou nessa terra. Salomão, ele escreveu essa palavra aí. Só 1005 provérbios, parece que a Bíblia diz, que 1005 provérbios, ou 3000 cânticos, uma coisa assim. Deus usou grandiosamente esse homem chamado Salomão. Mas essa palavra, eu quero começar essa palavra dizendo de um adágio aí popular, de um ditado popular que dizem. Vamos ver quantos já ouviram falar isso. Olha, todos os caminhos levam a Deus,
Quem já ouviu falar isso assim? Olha, todos os caminhos levam a Deus. Quantos? Por favor. Bastante gente. Quase a maioria. Todos os caminhos levam a Deus. Será que todos os caminhos realmente levam a Deus? Todos. Então eles pensam que, o mundo aí fora pensa que, o mundo inteiro está ao pé de uma montanha, e lá no cume dessa montanha está Deus. E por vários caminhos, todas as religiões e pensamentos vão chegar um dia lá, na eternidade. Vão chegar lá diante de Deus. Eles pensam isso. Porque todos os caminhos levam a Deus. Será? Não. Olha o que Salomão está dizendo. Olha, há caminho que ao homem parece, é isso? 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo desse caminho, ele leva à morte. Ao cabo quer dizer ao fim do caminho, ele leva à morte. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só existe um caminho que nos leva a Deus. Mas só um caminho que nos leva a Deus. E todos nós, eu, você, todas as pessoas que vivem nesse mundo, estão inseridas, estão trilhando um caminho. Todas as pessoas desse mundo estão no caminho. Uns estão no caminho da verdade, o caminho que não parece, mas o caminho que é a verdade, e outros estão também trilhando no caminho, mas o caminho que parece que está no caminho da verdade, mas é o caminho da mentira, é o caminho da vergonha, é o caminho da confusão, é o caminho da corrupção, é o caminho da sujeira. E nós vamos aprender nessa manhã em que caminho nós estamos caminhando. Qual é o caminho que eu e você estamos caminhando? Porque nós estamos caminhando no caminho. E nós devemos saber, nós devemos ter na nossa mente, nós devemos ter na nossa vida, que nós estamos trilhando o caminho. E qual é esse? Será que eu estou no caminho da verdade? Eu tenho que olhar para mim mesmo, olhar para o meu coração, olhar para as minhas atitudes, olhar para os meus pensamentos e saber, será que eu estou no caminho? Salomão escreve uma outra coisa aí também, que está no livro de Provérbios, veja. Está tudo pertinho aí um do outro, viu? Veja aí, capítulo 15, vira só a página. E versículo 24. Para o sábio, 15, 24. Para o sábio, há o caminho que leva para cima. Há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Que já começou a ficar difícil aqui o negócio, né? Já começou a ficar duro, né? Para o sábio, o caminho da vida, ao caminho da vida que leva para cima, para nos livrar do inferno que fica embaixo. Estamos no caminho. Portanto, segundo a ótica da palavra de Deus, então nós temos certeza absoluta que só existem dois caminhos. Um que vai para a vida, um que leva para a vida e ele é para cima, e outro caminho de morte. Então não é todos os caminhos que nos leva, todos os caminhos que levam lá para o céu. Olha, todo caminho chega a Deus. Não, de maneira alguma. Sobre a ótica da palavra de Deus, só existe certo e errado. Só existe na palavra de Deus o caminho da vida e o caminho da morte. Aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão fora de Cristo. Aquele que parece e aquele que está no caminho. Será que nós estamos? Então, segundo a palavra de Deus, segundo a ótica da palavra de Deus, a Bíblia nos diz que
Só existem dois caminhos, um para a vida e outro para a morte. Não existe dentro da ótica do Senhor, e muito menos da tua palavra, a chamada terceira via. Muito falada por esses dias. Olha, existe a terceira via. Você tem um caminho aqui, tem um caminho ali, mas tem um outro que é mais ou menos, mas isso também vai chegar lá. Jamais não existe na ótica do nosso Deus um outro caminho. O caminho da vida, ele é uma pessoa e nós vamos ver já já quem é esse caminho. Mais um versículo que eu gostaria de ver. Isaías 35:8, ele diz que esse caminho, ele é tão perfeito. Isaías 35, versículo, vai marcando aí os versículos. 35:8 diz, Isaías fala que esse caminho ele é tão perfeito que nem os loucos errarão. Que lindo. Pessoa que tem problema mental. Olha que lindo que é isso. Pessoa que tem problema mental verdadeiro, não é aquele que se faz de maluco, não. Aquela pessoa que realmente tem problema mental, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, em Isaías 35, versículo 8, no final do versículo diz, que nem os loucos errarão esse caminho. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo também não sabiam a respeito do caminho. Eles perguntaram para o Senhor, Senhor, que está mais ou menos, que está registrado em João capítulo 14 e versículo 6, que todo mundo sabe. Vamos abrir lá a palavra de Deus, João 14, 6, que diz assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver, vou abrir aqui para a gente trilhar por aqui. João 14 e versículo 6. Mas vamos começar a partir do versículo 1 do 14. João 14 e versículo 1. O Senhor dizendo assim para nós, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, Jesus Cristo falando aos discípulos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Jesus Cristo está falando isso para os discípulos. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus Cristo está falando para eles. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Mas olha o que diz Tomé no versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Os discípulos estavam andando junto com Jesus, que é o caminho, e eles não sabiam que Jesus, qual era o caminho. Mas hoje, nessa manhã, você vai ter certeza absoluta de quem é o caminho. Porque ele diz aí no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém é o quê? Ninguém é nenhuma pessoa. Jesus Cristo está dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim se não estiver no caminho, se não estiver em mim, se não estiver em Cristo. Ele já está em Deus. Jesus Cristo já está em Deus, Ele é o caminho. E como que foi feito esse caminho? Como que foi executado esse caminho? Pelo qual nós devemos trilhar o caminho da verdade, que é o caminho que é Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, Ele é único, eu sou a verdade e eu sou a vida.
A vida verdadeira para se entrar nesse caminho é através de Jesus. Só Ele e mais ninguém. Agora o Senhor me fez lembrar de João capítulo 6, quando começa Jesus Cristo a ministrar a palavra e multiplica-se pão. Multidão se junta com Jesus, lembra? Uma multidão vai se juntando com Cristo. E ele fala de pão, e ele começa a falar sobre o reino do céu, e se juntam as pessoas, e vai multidão, outra multidão, mais outra multidão, e daqui a pouco ele senta todo mundo na relva, e ele multiplica pão, 2 pães e 5 peixes e 2 pães e 5 peixinhos, quanto que era mesmo? Mais ou menos isso, né? É 2 pão e 5 peixes? Ou 5 pão e 2 peixinhos? 5 pão e 2 peixinhos. É 5 pão porque era um menino, né? Menino não vai comer um pãozinho só. Menino come 5. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 se alimentou. Aí as pessoas comem, enche o buchinho e começa a seguir a Jesus. Jesus vai para outro lugar e eles vão atrás. Jesus vai para outro canto e eles vão atrás. Jesus Cristo... Leia na sua casa, aí daqui a pouco Jesus fala assim: vocês estão me seguindo só porque eu tenho pão? Só porque eu tenho pão vocês estão me seguindo? Vocês têm que me seguir porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí chega lá no versículo 68, Jesus Cristo, Pedro fala assim: Senhor, para onde vamos nós, Senhor? Aí Pedro diz assim: olha, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Vê lá no versículo 68. Vou ler, né? Temos tempo mesmo? Vamos lá. Vamos ler. João 6,68. Veja que lindo que é isso. Assim, vamos a partir do versículo 6. Olha mesmo, gente, a palavra de Deus ela é linda para você ler. Ó, começa com a multidão de gente, e Jesus vai abençoando e vai curando, a multidão vai aumentando. Jesus dá pão, a multidão vai aumentando. Oh, que bom, que maravilha, que coisa linda. Mas quando chega no versículo 66, para no 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Por quê? Porque Jesus Cristo disse assim: olha, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte no reino de Deus. Jesus Cristo começou a pregar isso. Aí no versículo 66, veja aí na sua Bíblia: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam mais com eles. Então Jesus perguntou aos 12, não tinha mais multidão, agora tinha 12. Porventura quereis vocês também retirar-vos? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele é o caminho, meu irmão. Não existe outro caminho. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele é o nosso Senhor. Então eu e você nós estamos andando no caminho de Cristo? Nós estamos andando no caminho de vida? Ou nós estamos andando no caminho de morte? Nós temos que olhar para nós mesmos. Olharmos para nós mesmos para nós vermos qual caminho que nós estamos andando. Porque o caminho que não leva à vida... Jesus Cristo disse mais ainda, em Mateus 7, versículo 13. Nós estamos por aqui, né? Nós vamos meditar em alguns versículos. Vamos lá. Mateus 7, 13. Jesus Cristo falando mais uma vez. O caminho falando a respeito do caminho. Olha que lindo que é isso. 7, 13. Entrai. Eu acho que ele falava assim, Jesus. Entrai. Não falava assim como eu, não, com essa força, né? Ele falava assim, acho: entrai pela porta estreita. Com amor. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz para a perdição, e muitos são os que entram
por ele. O caminho da perdição tem muita gente. Versículo 14, porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que andam por ele. São poucos os que andam no caminho da vida. O caminho da vida é apertado. Não é um caminho de qualquer jeito. Venho como quiser e permaneço como estou. Não, tem regras, tem normas no caminho da vida. No caminho da vida, você tem que ser exemplo. Eu não sou. Você tem que ser, porque todos nós, cada homem, cada mulher, quando você andar amanhã na cidade de Araraquara ou outra cidade, você fala, olha, você olhava para uma pessoa, você vai ver assim, aquele ali, ou ele está andando no caminho da vida, ou ele está andando no caminho da morte. Porque não existe outro caminho. Cada ser humano está inserido dentro de um caminho. Qual é o caminho que você está, meu irmão? Qual é o caminho? É o caminho apertado? O caminho que leva à vida? O caminho que leva lá para o céu? Ele é um caminho apertado, porque ele tem normas. A porta é estreita, Jesus Cristo disse, porque a sua bagagem fica do lado de fora. Sua bagagem fica do lado de fora. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aí nós vamos ver um exemplo lindo de uns meninos. Mas eu vou só falar a respeito desses meninos. 4 jovens. 4 jovens, está escrito lá no livro de Daniel. Eles saíram da sua terra e foram levados presos, cativos. Eles foram levados presos para a Babilônia. E esses 4 moços, eles andavam no caminho que leva à vida. E lá chegaram na Babilônia presos, cativos. E levaram esses jovens para que eles comessem do manjar do rei. Logo no capítulo 1, versículo 8, Daniel escreve dizendo assim: e esses 4 moços, imagina, 4 moços, saem da sua terra, chegam num lugar totalmente diferente, totalmente contrário à sua cultura, e chegando ali, esses moços, eles primeiramente mudam o nome deles. Eles chamavam Daniel, como nós já sabemos, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes deles na sua terra, no seu povo. Lá, e agora preso, levado para a Babilônia, e no mundo, ele é um símbolo de Babilônia. Chegando ali na Babilônia, e eles mudaram seus nomes para Mesaque, Sadraque e Abidnego, e o nome de Daniel mudaram para Beltesazar, né? Até o nome de Daniel mudaram também. Para que mudaram isso? Para arrancar do coração desses jovens a personalidade, para arrancar do coração desses jovens o Deus que eles serviam. Mas ele sabia, olha, mesmo que mudaram o meu nome aqui na Babilônia, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei o caminho pelo qual eu estou transitando e eu estou andando. Esse caminho é um caminho apertado, é um caminho pedregoso, é um caminho cheio de pedras, é um caminho cheio de espinho, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou chegar lá. Portanto, meu amado irmão e irmã, nesta manhã, olha, mesmo passando pelo sufoco, mesmo passando pela dureza, saiba que você está no caminho, você está no caminho. Daniel escreve então no versículo 1 e outro: Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as coisas do rei, com o manjar do rei. Nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, nesse caminho. Nós estamos vivendo esse caminho maravilhoso. E nós estamos vivendo hoje nos dias na Babilônia. Como está terrível aí fora.
Como está terrível o ataque. Ataque dia e noite às crianças, aos jovens. Eu trabalho, vou falar de novo, né? Eu trabalho na universidade. Meus irmãos, olha, ele não faz muito tempo, viu? É coisa de 5, vamos por 10 anos para cá. Meninos bonitos chegam lá. Meninas lindas, bonitinha, vestidinha. Dá dó, meu irmão. Dá dó. Sabe por quê? No outro dia, não, vou dar um pouquinho mais de tempo, né? Uns 2, 3 meses depois. Tira foto. Não sei se eu falo isso aqui, mas vou falar. Meu querido, fale com Deus primeiro se você vai levar o seu filho para a universidade. Fale com Deus primeiro para ver se você vai levar o seu filho para a universidade. Se o teu filho não estiver fundamentado no caminho de Cristo, sabendo quem é o Senhor, sabendo assim, olha, Senhor, mesmo que me mate, eu estou no teu caminho. Se ele não tiver essa convicção, não o leve para lá, aquilo é um lugar de perdição. Quando passa para uns 3 meses, meu querido, aquele menino, aquela menina bonitinha, está com o cabelo raspado no mínimo, pintado de roxo, amarelo, azul e branco, todo tatuado, e já não obedece mais o pai, já não obedece mais a mãe, e esquece daquilo que o seu pastor pregou. Isso é uma vergonha para nós. Os muçulmanos, quando eles entram na universidade, o muçulmano, ele ganha 2, 3 ou mais. O cristão, quando entra na universidade, isso é estatística. De cada 10, 7 vão para as trevas. Por quê? Porque esses meninos, essas meninas, não têm certeza absoluta do caminho que ele está trilhando, que ele está vivendo. Que não existe 3º, 4º ou 5º caminho. Só existe 2 caminhos, disse Jesus. Um vai para a vida, o outro vai para a morte. E o Senhor está dizendo, entre pela porta, entre por esse caminho, eu estou te chamando, entre pelo caminho, é o caminho da vida, é um caminho apertado, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento, não é só alegria, mas nós teremos alegria profunda ali, quando nós estivermos com Ele. A alegria ali será profunda, meu irmão, porque a palavra de Deus nos diz assim, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, nós andaremos em ruas de ouro, nós estaremos com o Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Ah, como é bom nós termos certeza, você ter certeza do caminho em que você está inserido. Nós temos que ter essa certeza. Ananias, Misael e Azarias, eles tinham certeza do caminho. Ananias, o nome dele era graça de Deus. Misael, quem é como Deus? Azarias, Yahvé ajudou, que é a transliteração do nome de Deus. Yahvé ajudou. Ah, quando você sabe quem é o seu Deus, o DNA do seu Deus, a impressão digital do seu Deus, que você está no caminho, nada dessa vida, não tem dinheiro que pague você sair do caminho. Lembrei-me agora, é o Espírito Santo que faz isso, né? Como o Senhor é bom. Depois pesquisa aí. Pastor Enéas Tognini. Esqueci o nome agora do livro que ele escreveu, o livro dele. Um dos fundadores da igreja, se não me engano, não sei se foi, uma das igrejas, não vou falar o nome da igreja para não falar errado. Enéas Tognini, ele escreveu um livro e uma frase desse livro me marca e deve marcar para cada um de vocês que estão no caminho. Ele diz assim, se eles dessem o mundo inteiro
em ouro em pó, para você trocar pela vida eterna, você estaria fazendo um péssimo negócio. Nós estamos vivendo num momento de apertos financeiros, muitas pessoas estão vivendo isso. E muitos, se derem 10 mil reais, falam assim, olha, te dou 10 mil reais, para você sair do caminho. Não sai do caminho, porque tem outro adágio aí popular do mundo, que diz que cada homem tem um preço. Quê? Cada homem tem um preço de dignidade. Ah, que vergonha quando filhos de Deus entram na política e se sujam por pouca coisa. Ah, que vergonha. E ainda aqueles cara de pau, ainda faz oração ainda. Vocês viram? Faz oração, vocês lembram? Lembram disso? Está gravado em vídeo. Mas, Senhor da glória, como Deus é bom, como Deus é bom, como o apóstolo disse aqui, né? Se fosse eu, queimava, fulminava na hora, esse fulano ou essa fulana, você diz que é cristão, você diz que é homem de Deus, pegando dinheiro de corrupção, que é isso? O Senhor está vindo aí, e Ele tem urgência, como diz a Ângela ontem, Ângela, certinho, Angelinha. Jesus Cristo, Deus tem urgência, o Senhor está se manifestando, o Senhor está se manifestando a pessoas nesse universo. O Senhor, Jesus Cristo, está se manifestando a muçulmanos, lá no Oriente, naqueles lados lá. Testemunho de ontem, pastor Lamartine Pozella. Será que alguém ouviu ele falando isso? Viu, querida? Que coisa linda. Que coisa linda. Jesus Cristo se manifestou a uma muçulmana. E ela aceitou o Senhor. E ela viu, olha como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor Jesus Cristo é justo, olha, Ele é a verdade, Ele é o caminho, olha, Ele é isso, Ele é aquilo outro tal. E ela se encheu de Jesus, porque o Senhor Jesus se manifestou a ela. E ela contou isso para a filhinha dela. Olha, Jesus é o caminho, Jesus, Ele é lindo, Jesus é maravilhoso. Passou-se uns dias e a menininha falou assim para o pai muçulmano. Pai, Jesus é o caminho. Jesus é lindo, pai. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, pai. Pai, o que é isso, menina? O que é isso que você está falando, menina? Que negócio é esse de Jesus? Olha, pai, foi a mãe que falou. Foi a sua mãe? Chamou a mãe. Falou, olha, vou prender você nesse quarto. E daqui 3 dias, nós vamos reunir a família, vamos reunir as pessoas aqui da nossa religião, e nós vamos decidir que tipo de morte nós vamos te matar. 3 dias, trancou o quarto. Passado 3 dias, e ela, gente, quando a pessoa está no caminho, a pessoa não titubeia. Sabe? Olha, não vacila. Quando a pessoa está no caminho, ela sabe quem é o Deus que ela serve. Quando ela está no caminho, ela não olha para si mesma, ela olha para Deus e fala assim, Senhor, eu sei, se eu morrer, eu estarei aí contigo na glória, Senhor. Se eu morrer, eu estou aí contigo na glória, Senhor. E a mulher virou para o marido e falou assim, olha, não precisa de 3 dias. Se quiser, você pode me matar agora. Mas ele prendeu ela 3 dias. Passaram os 3 dias. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Você já viu isso na palavra de Deus? Você já viu isso na palavra de Deus. Você só não atinou, mas você já viu isso. Quando ele abriu a porta do quarto, cadê a mulher? Sumiu. A mulher foi transladada pelo poder do Espírito Santo, sabe para quê? A mais de 500 quilômetros para uma família de cristãos. Glória ao teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Esse Deus que nós sabemos que é o caminho em qual nós estamos, Ele faz coisas grandiosas.
Ele fez isso com o nosso evangelista lá que estava andando lá no caminho, você lembra? O Espírito Santo fez isso lá com Elias, lá no monte. Lembra de Elias lá no monte? Elias fala para Acabe: Acabe, corre porque tem chuva. Acabe corre com carros e Elias chega lá primeiro que ele. Quem que levou Elias? O Espírito Santo da verdade. Ele translada, ele faz você invisível. Eu já orei por isso aqui nessa manhã, para que Deus faça o pastor invisível, o pastor Tiago, que está pregando lá onde? No Laos, para que ele faça. O Senhor já fez isso comigo. Não acredito. O problema é seu, mas acredite. O problema é seu que você não acredita. Certa ocasião, eu estava vindo, do trabalho. Estava vindo do trabalho, cansado, final de semana já. Eu falei assim, Senhor, pela tua bondade e graça, meu Deus, permita, Pai, que quando, nem na metade, mas tudo bem, glória a Deus. Mas permita, Senhor, que quando eu passar por tal lugar, que as pessoas não me vejam com o carro da empresa, Senhor. Eu não quero que elas me vejam, porque eu estou chegando mais cedo. Fiz isso. Passei, e até hoje estou e ninguém viu. Deus ainda faz. Como é o Deus que você serve, meu irmão? Ele faz milagres, querido. Ele é o Deus da verdade. Você está nesse caminho? Se você está nesse caminho, você não o teme, não temerá, você não terá medo, porque você tem certeza absoluta. Vou fechar porque já estamos chegando no final. Certa ocasião, você já viu aí pela palavra de Deus, que o rei falou assim: olha, eu vou esquentar aquele que não se dobrar diante da estátua do rei Nabucodonosor, vai para a fornalha. Gente do céu, só por essa palavra que esses 3 meninos falaram para o rei, já era para perder a cabeça. Eles disseram: ô rei, conta esse negócio de me dobrar diante da tua estátua. Eu nem preciso falar nada disso para você, porque eu não vou me dobrar de jeito nenhum. Só falando isso para o rei, ele já podia mandar matar. Mas o rei, enfurecido, diz a palavra de Deus no livro de Daniel, ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Olha quanto gasto, para que isso? 7 vezes mais. Pegou os homens mais fortes do seu exército e amarrou pé e mão daqueles 3 meninos, que sabiam que estava no caminho da verdade. E jogaram os 3 naquela fornalha 7 vezes mais quente. E a palavra de Deus nos diz que aqueles soldados mais fortes morreram só de ter jogado eles lá. E daqui a pouco o rei olha para dentro do fogo aceso 7 vezes mais. Aqueles homens caíram lá dentro amarrado, mas a palavra de Deus nos diz que daqui a pouco ele estava andando dentro da fornalha, e não só os 3, mas o 4º homem estava andando com ele. E a palavra de Deus nos diz que aquele 4º homem tinha a aparência dos deuses, era o próprio Senhor Jesus Cristo que estava andando com eles. Eles tinham certeza: mesmo que eu morra, eu estou no caminho da verdade e não mudo. Como está você, meu querido? Qual é o caminho seu? Qual é o caminho que você serve? Jovem, qual é o caminho que você está? Não pense que é brincadeira. O inferno não é de brincadeira. Se prepare para o caminho da vida. Jesus Cristo chama: entre pelo caminho. Ele é apertado,
O caminho é apertado, o caminho é difícil. Olha, tem regras sim. Tem normas sim. Esse caminho você tem, quando você está nesse caminho, você não é aquela pessoa egoísta. Olha, eu estou no caminho e não estou nem aí para os demais. Não, eu estou no caminho e eu tenho certeza que aquele meu amigo do trabalho, aquele meu amigo da escola, aquele meu amigo da faculdade, aquele meu amigo, ele também precisa aprender que o caminho que leva à vida é um só, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso maravilhoso e grandioso Salvador. Por isso, queridos, eu peço nesse momento que vocês, pela bondade de Deus, fiquem em pé, feche os seus olhos, olhe para dentro de você mesmo, feche os olhos, olhe para dentro de você mesmo, e comece a fazer uma autoanálise aí na sua vida. Será que eu estou no caminho, Senhor? Oh Deus, será que eu estou no caminho, Senhor? Eu quero estar nesse caminho, Senhor. Ajuda-me. Esse caminho não é um caminho de pessoas perfeitas, não. É um caminho de pessoas imperfeitas que está indo para a perfeição. Ele sabe que ele tem problemas, ele sabe que ele é limitado, ele sabe que ele tem defeito, ele sabe que sem Jesus Cristo ele não chega lá, mas ele sabe, ele tem certeza, se ele estiver no caminho, esse caminho não vai chegar em outro lugar que não seja a eternidade com Jesus Cristo. Pai amado, nós estamos nesse caminho, ó Deus, e nada, meu Senhor, nada desse mundo pode nos afastar desse caminho. Dá-nos essa convicção, meu Deus, dá-nos essa convicção, meu Pai. Ó Senhor, para que, Senhor, toda a maldição da nossa geração, ó Deus, para que seja quebrado toda a iniquidade da nossa geração, nós temos que ter a certeza de estarmos no caminho da vida, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Haja no nosso coração, Senhor, haja no coração de cada pai, de cada mãe, oh Deus, para que eles, Senhor amado, oh Deus, não pense só em ganhar dinheiro, mas que pense, Senhor amado, primeiramente de brotar no coração do seu filho, da sua filha, a certeza imutável, irremovível do caminho que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai amado, nós precisamos de Ti. Sem o Senhor nós estamos perdidos, Senhor, mas contigo, Senhor, nós faremos, ó Deus, nós faremos grandes coisas, porque o Senhor tem estado conosco, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos aberto o caminho. Obrigado, Senhor amado, porque o caminho nos escolheu. O caminho nos revelou qual era o caminho. E esse caminho, Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nesta manhã, ó Deus, que nós deixamos as nossas casas, que viemos aqui, ó Deus, para entoar o Teu nome, para adorar o Senhor nessa terra de adoração. Nós abrimos o nosso coração, Senhor. Abrimos o nosso coração, Deus, para que o Senhor entre na nossa vida. Entre na nossa vida e faça coisas grandes. Grandes, Senhor. Grande, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te peço, Pai. E você, meu irmão e minha irmã, ainda com os olhos fechados, por favor, se você não tem certeza do caminho, se você tem muita deficiência para andar nesse caminho,
E queria, a partir de hoje, a partir desta hora, ter essa certeza plena. Eu te convido a vir aqui na frente. Te convido a vir aqui na frente. Olha, porque Jesus Cristo bondosamente tem nos dito: entre pelo caminho apertado, porque o caminho apertado ele vai te levar à vida. Bondosamente Ele tem dito. Se você não tem certeza, olha, Senhor, eu não sei se estou. Essa manhã é uma manhã para que você venha aqui à frente e se abra o seu coração e fale para o Senhor: Senhor, encha a minha vida dessa certeza, enche a minha vida, Pai, dessa certeza, em nome de Jesus Cristo, Deus. Se houver alguém, querido ou querida, que ainda não tem certeza e quiser vir à frente, nós oraremos com você. Não tenha medo, porque eu também, muitas vezes eu andei afastado do caminho. Eu chamo aqui também o bispo Clodoaldo, que eu vou passar para ele, mas eu quero falar mais uma coisinha só, mais um testemunho só. Eu também andei assim, pensei que estava no caminho. E um primo meu, agora abre, pode abrir o olho, que eu vou contar mais esta. Meu irmão chamado Natanael, ele me chamou uma vez: João, eu tive um sonho assim. E eu, naquele tempo, as pessoas contavam uma piada, eu contava duas. Eu já estava no caminho. Que eu fui para a igreja com 16 anos de idade, graças a Deus. Mesmo andando errado no caminho. Estava andando em caminho tortuoso, mas eu estava por ali, dentro da igreja. Então as pessoas contavam uma piada, eu contava duas. Falavam uma coisa errada, eu falava também. Aí quando chegou esse dia, esse primo meu, Natanael, meio irmão, ele falou: João, tive um sonho, tipo Ghost do Outro Lado da Vida, para quem já assistiu. Eles viu que ele saía do corpo dele, ele viu o corpo dele na cama, via a filhinha, via a moto e via a esposa. E ele colocava a mão na moto, a mão dele passava para o outro lado. Ele queria acordar a esposa, punha a mão na esposa, a mão dele passava para o outro lado, a mesma coisa na filhinha. E daí ele ficou desesperado, suando dos pés à cabeça. Aí ele falou assim: eu vou falar com a minha mãe. Quando ele pensou em falar com a mãe dele, que é crente, uma mulher de Deus, minha madrasta, uma bênção do Senhor. Quando ele pensou em falar com a mãe dele, aí diz que naquele sonho ele foi lançado num cômodo muito grande. E lá no fundo daquele cômodo tinha uma porta bem grande e fogo naquele lugar, fogo. E lá ele ouvia gritos, lá ele ouvia choro, lá ele ouvia coisas horrorosas acontecendo e tal, naquele fogo. Aí quando ele estava assim desesperado, ele falou assim para mim: olha, João, quando eu estava assim desesperado, aí uma voz chegou assim e falou: olha, sabe aquelas pessoas lá que estão mexendo naquele fogo? Daqui a pouco vai ser a sua vez. Daqui a pouco vai ser a sua vez. E quando ele ouviu isso, ele falou: Senhor, tem misericórdia. Aí ele acordou. Aí olhou, a esposa estava ali, a filhinha, a moto, suado dos pés à cabeça, foi correndo lá falar com a mãe dele. E eu que andava errado, falei: não, a partir de hoje a minha vida eu tenho que entrar nesse caminho. E pela bondade, graça e misericórdia do Senhor, estou nesse caminho e nada vai me tirar desse caminho. Nem $1 bilhão vai me tirar do caminho.
Nem todo o ouro desse mundo vai me tirar do caminho. Nem a mulher mais linda desse mundo vai me tirar do caminho. Porque na onde eu trabalho tem muita mulher bonita, que ganha 30, 40 mil reais. É que adianta? A minha ganha salário mínimo, mas é minha mulher. Você está no caminho? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu não sei se você entendeu a palavra, mas eu queria reforçar. Existe alguém no nosso meio que, ouvindo essa palavra, quer entregar a sua vida para Jesus? Olha, eu tenho andado em 2 caminhos, mas nessa manhã eu quero escolher um só. Ou alguém que está longe do caminho, como o pastor João testemunhou. Talvez você jovem, está longe do caminho. Eu ouvi uma palavra dessa e está queimando o seu coração. Existe alguém no nosso meio que queira entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos dele? Erga sua mão assim, nós queremos orar por você. Tem alguém no nosso meio? Não tenha vergonha. Eu sei que principalmente para quem é jovem, às vezes é vergonhoso. Mas mais vergonhoso ainda, irmão, não é ir para o céu. E só tem 2 caminhos. Se não vai para lá, o outro caminho é o inferno. É pior ainda. Tem alguém no nosso meio? Então vamos orar? Não tem ninguém. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor chamou o pastor João e tem sustentado a vida dele por muitos anos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu um caminho. Antes nós não tínhamos um caminho. Antes, Senhor Deus, nossa opção era só o pecado. Mas o Senhor trouxe para nós o caminho, nos deu uma opção de seguirmos o caminho, a verdade e a vida, e nós te agradecemos por isso. Pedimos que graça e misericórdia, bondade, justiça, igualdade, as virtudes do teu reino nos sustentem, Senhor, nessa caminhada, e que em nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia nessa manhã também. Se alguém por vergonha, por timidez, por surdez espiritual, Senhor, não entendeu a sua palavra e está saindo aqui nessa manhã sem assumir um compromisso mais sério com o Senhor. Pai, eu peço ao Senhor ajuda, em nome de Jesus. Destrava esses ouvidos e essa mente e ajuda esse moço, essa moça a assumir um compromisso com o Senhor. Se existe alguém no nosso meio, Pai, que está longe do caminho, longe, Senhor, da igreja, sem comunhão, Senhor, nessa manhã que a sua palavra possa produzir este fruto nesse coração, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tua palavra, clamamos por graça e misericórdia que nos sustentem, Senhor, não só neste domingo, mas por toda a nossa vida até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e as revelações do Espírito Santo esteja com você, igreja, e com você permaneça até que Ele volte. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Não saia sem dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Chama ela para almoçar. E se você precisa de oração, oração com os pastores aqui desse lado, oração com o ministério profético desse lado. Deus te abençoe e tenha um domingo abençoado.